Nós estamos lendo a Bíblia toda no ano de 2024. Temos um grupo aqui na igreja com mais de 800 pessoas nesse grupo, em que nós estamos lendo a Bíblia inteira. Vamos ler a Bíblia toda, desde janeiro até dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Estamos lendo a Bíblia completa. Tem alguém aqui que está nesse grupo, que faz parte? Aí, algumas pessoas estão aqui, glória a Deus. Não desanimem, não desistam, permaneçam firmes. Tem sido uma experiência muito gostosa. Ler conjuntamente a Bíblia. E hoje, na nossa leitura de hoje, domingo, dia 28 de abril, a nossa leitura é Juízes, capítulo 10, 11 e 12. Então, para quem já leu a Bíblia hoje, na nossa leitura, Juízes, capítulo 10, 11 e 12, e por isso eu quis trazer especialmente uma reflexão nesses capítulos, dessa história tão interessante, que é a história de uma improvável providência de Deus, onde ele levanta para libertar Israel um criminoso. E a gente vai falar um pouco dessa história tão surpreendente. E nesses 3 capítulos, basicamente hoje eu vou focar em 2, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós aprendemos algumas coisas especiais. 3 grandes princípios que nós aprendemos nesse texto, nesses 2 capítulos, que nós veremos. O primeiro grande princípio que nós... Tem muitos princípios nesse texto. Se eu fosse citar todos os princípios que nós aprendemos nesses capítulos, a gente ficaria aqui muito tempo. Mas tem 3 grandes princípios que a gente aprende nesses textos. Primeiro, que Deus não contém a sua compaixão para um pecador arrependido. Em segundo lugar, que Deus nos salva e nos liberta pela sua graça imerecida. E em terceiro lugar, a partir daí, Deus deseja ser Senhor da nossa vida por meio de um relacionamento íntimo. E é o que nós veremos nessa história tão interessante. O livro de Juízes, se você já teve a curiosidade de ler, você percebe que ele nos apresenta um ciclo vicioso, onde o povo de Deus está vivendo um dos períodos mais sombrios da sua história. Como o próprio autor diz, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai dar certo uma comunidade, uma sociedade onde cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos? Nós vivemos um tempo quase de anarquia. Não tinha rei. E por causa disso, o povo de Deus vai se tornando cada vez pior e as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. E no meio dessa história, nós temos um ciclo, onde o povo peca, comete idolatria, e aí vem a dificuldade, a opressão, os problemas. Eles clamam por libertação, Deus os salva, os resgata por meio de um juiz, e depois o ciclo começa todo de novo. Eles caem e pecam outra vez, e fica nessa montanha russa de estou bem com Deus, estou mal com Deus, estou bem com Deus, eu estou mal com Deus. Esse é o ciclo que nós apresentamos, que nós vemos no livro de Juízes. E aí no versículo 6 do capítulo 10, nós temos isso apresentado mais uma vez. Veja só. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Nós entramos no ciclo novamente. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E o que é que o Senhor reprova? Idolatria. Serviram aos Baalins, a imagens de Astarote, deuses de Arã, os deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, os deuses dos Amonitas, os deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, e que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas a leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Nós temos aqui que mais uma vez o povo se afasta e eles prestam cultos a ídolos. Ao invés de adorar e amar a Deus acima de todas as coisas, eles depositam o seu amor e a sua confiança em deuses falsos, especificamente Baal, que era um deus cananeu daquele tempo, que era especificamente um deus que mandava chuva, colheita, a deusa Astarote, e aí fala do deus de Arã, o deus de Sidom, o deus de Moabe, e deuses daquelas comunidades, e eles prestavam culto a esses falsos deuses, na expectativa de que esses deuses lhe oferecessem alguma coisa em troca. Era uma relação
quase que comercial com os deuses naquele tempo. Se eu quero colheita, eu ofereço um sacrifício ao Deus da colheita e ele me oferece alguma coisa de volta. E eles depositaram seu amor em falsos deuses, em ídolos. E por causa disso, eles foram escravizados e oprimidos. E sabe o que é interessante? Eles foram escravizados pelas nações das quais eles adoraram os deuses. Olha que curioso. Eles cultuaram o Deus de Amon e foram oprimidos por Amon. Eles cultuaram o Deus filisteu e eles foram oprimidos pelos filisteus. Curiosamente, o Deus a quem eles adoraram era justamente aquele povo que os oprimia. Sabe por quê? Essa é uma verdade universal, não só para essa realidade. Idolatria traz escravidão. O ídolo, o falso Deus, nos escraviza. Ele nos oferece tudo, ele nos oferece bênçãos, ele nos oferece alegria e nós o amamos, mas na verdade o que acontece, ele nos escraviza. E era isso que estava acontecendo aqui. A idolatria resultou em escravidão e agora eles estavam sendo oprimidos e escravizados por esse povo durante 18 anos. E é interessante que Deus diz, na verdade o texto diz que Deus os entregou na mão desses povos. Deus os entregou. A palavra aqui no hebraico tem a raiz yankere, que significa vender. A ideia é de que Deus os vendeu a esse povo. Quando a gente vende um carro para alguém, o novo dono, ele pode fazer o que quiser, né? O carro não me pertence mais. Ele foi vendido, agora pode fazer o que quiser. Imagina essa ideia do texto dizendo que Deus os vendeu. Ou seja, os entregou. Paulo faz um paralelo com isso em Romanos. E Paulo vai dizer que quando nós pecamos, e a raiz de todo pecado é a idolatria, vou falar sobre isso daqui a pouco, a raiz de todo pecado é a idolatria. Quando nós pecamos, a consequência, o juízo de Deus é nos entregar a nós mesmos. Paulo diz lá em Romanos que nós trocamos a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à pureza insexual, aos desejos pecaminosos do coração. Deus os entregou aos seus próprios desejos. Sabe qual é a pior condenação que nós podemos receber de Deus? Sabe qual é o pior juízo que nós podemos receber de Deus? É quando Deus nos diz, seja feita a sua vontade. Entregue. Vendido. Está entregue. Esse é o pior inferno que a gente pode ter para a nossa vida. Deus nos entregar a nós mesmos. Foi o que aconteceu aqui. Deus os entregou por causa da idolatria. E ironicamente, quando a opressão veio, quando os problemas vieram, ao invés deles voltarem para Deus e falar, cara, a gente precisa de Deus. O que eles fizeram? Eles adoraram mais ainda os falsos deuses. Porque é isso que acontece. O falso Deus nos escraviza tanto que a gente fica dependente dele. E a gente acha que adorar ainda mais a ele nos fará bem. E quando eu falo de ídolos, talvez você esteja pensando, poxa, isso não faz parte mais da nossa realidade. Nós estamos falando aqui de estátuas, de falsos deuses, né, de imagens. Mas não é só isso que é idolatria. Idolatria é toda vez que a gente deposita o nosso amor, a nossa esperança de alegria, a nossa fonte de significado em qualquer outra coisa que não seja Deus. Se eu amo mais qualquer outra coisa do que a Deus, isso é idolatria. E se eu deposito o meu amor em algum ídolo, ele inevitavelmente me escraviza. Se eu coloco a minha expectativa de alegria no dinheiro, o dinheiro vai me escravizar. Eu me torno dependente dele, eu preciso de sempre mais. Nunca estou satisfeito. Se eu coloco a beleza como um ídolo, eu preciso ser mais bonito, eu sempre vou me sentir feio. Eu vou ter que gastar mais dinheiro com algum procedimento estético, eu vou ter que fazer mais alguma coisa, porque eu sempre vou me sentir feio, eu me tornei escravo daquilo. Se um relacionamento romântico se torna o meu ídolo, eita, sim, relacionamentos românticos podem se tornar idolatrias na nossa vida. Nós amamos mais a pessoa do que o próprio Deus. Nós colocamos mais expectativa de alegria, de significado. E se você coloca a sua expectativa de alegria em alguém, você vai se decepcionar, porque não existe ninguém no mundo capaz de suportar o peso de fazer você feliz. Não existe. Todos são pecadores, as pessoas nos decepcionam, isso faz parte da vida. Mas se a gente coloca o nosso amor em alguém, é irônico que quando a gente se decepciona com uma pessoa, a gente acha que para resolver o problema a gente precisa de outra pessoa, né? Não, eu preciso de alguém. A gente adora mais ainda o falso Deus, porque ele nos escraviza. A idolatria nos escraviza. E o texto diz que por causa da idolatria do povo, ele os entregou. Os entregou.
trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas por mãos humanas. E aí veio o problema. E aí veio a opressão. E quando veio o problema, o povo começou a sentir o peso da opressão, o peso da escravidão, e aí eles pedem a Deus por salvação. Salva-nos, Deus. Lá no versículo 10 do capítulo 10 diz: então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os moanitas, os maonitas os oprimiram, vocês clamaram a mim e eu lhes libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Gente, que condenação pesada de se ouvir de Deus, né? Não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem. Não é isso que vocês querem? Vocês não querem adorar falsos deuses? Vocês não querem dedicar a vida de vocês a ídolos, a qualquer outra coisa que não seja Deus? Que Ele te salve, que o dinheiro te salve, que o sucesso te salve, que a sua profissão te salve, que o seu casamento te salve, que os seus bens materiais te salvem. Não os salvarei mais. É interessante que Deus está dizendo ao povo que, na verdade, assim, eu sei bem o que vocês querem. Vocês não me querem. O que vocês querem é se livrar desse problema, não é mesmo? Nós vamos descobrir que provavelmente o que está acontecendo aqui é que o povo de Deus não está arrependido de fato. Eles só estão tristes pelas consequências do pecado deles. É um remorso. Eles querem que Deus resolva o problema como um passe de mágica, como se fosse um mordomo, um botão que eles apertam. Deus, vem me salvar. Eu estou encrencado. Mas Deus olha para o povo: mas você não me ama, você não se arrependeu de fato, porque eu salvo vocês e vocês voltam. Vocês cometem o mesmo erro. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Sabia? O remorso é quando a gente se sente triste pelas consequências do nosso pecado. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 7, onde ele diz que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo o mundo produz morte. Que tristeza! Paulo está dizendo que quando a gente se sente triste por causa das consequências do pecado, isso na verdade é um remorso. A gente não está triste porque ofendeu a Deus. A gente não está triste por causa do pecado. A gente está triste por causa das consequências do pecado. Isso é remorso. Eu me lembro de uma vez que um rapaz, ele veio se aconselhar comigo, porque estava numa crise no casamento. E ele falou: cara, eu estou com uma crise no casamento porque a esposa o ameaçou deixá-lo. E ele falou: eu estou arrependido, eu vou mudar, eu estou arrependido. E aí pedia perdão, a esposa perdoou, eles voltaram, ficaram bem. Deu 2, 3 meses depois, mesma coisa. Aí volta, esposa ameaçando deixar, aquela coisa toda. Eu estou arrependido, me ajuda, tal, a coisa resolve. E depois comete o mesmo erro. E ficou cometendo o mesmo erro. Isso é uma grande evidência de que não era arrependimento. Era remorso. Uma tristeza, quando ficou com medo de perder as coisas, né? Meu Deus, eu não posso perder. As consequências do pecado, a tristeza, eu estou triste, eu estou um sentimento de tristeza, não pelo pecado em si, mas pelo mal que o pecado causou. Isso é remorso. O arrependimento de fato é diferente. O arrependimento a gente entende que Deus se entristeceu. Que eu pequei contra o Senhor. Que o que eu fiz foi realmente errado. O arrependimento, ele geralmente traz mudança, geralmente não, inevitavelmente, o verdadeiro arrependimento, ele traz mudança genuína. Porque eu entendi que o problema é com Deus, eu ofendi a Deus. Só que aí, depois que Deus dá essa chacoalhada no povo, ele diz: eu não vou mais perdoar vocês. Na verdade, eu não vou mais livrar vocês. Clame ao Deus de vocês. Deus está meio que dizendo: olha, eu sei muito bem o que vocês querem. Vocês só querem que eu salve vocês do problema e da enrascada, não é? Mas aí depois que eu livrar vocês, às vezes vão voltar e fazer a mesma coisa. Isso não é arrependimento, vocês não me amam de fato. Só que aí parece que o povo passa por uma experiência diferente. E agora no texto nós vamos ver uma evidência de arrependimento. E aí as coisas são diferentes. No versículo 15 o texto diz: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor:
nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor livra-nos ainda desta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Olha que interessante, aqui nós começamos a ver uma evidência de arrependimento. Olha a diferença, o povo agora diz: Senhor, nós pecamos contra o Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser. Olha a diferença, não é me resgata, me livra do meu problema, eu realmente pequei, eu entristeci o Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser. Se possível, nos salva, porque claro, eu quero ser salvo, mas eu não vou mais reclamar. O arrependimento é o desejo por Deus, mesmo diante das consequências do pecado. É entender: Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser, eu mereço, eu pequei, mas por favor eu preciso do Senhor. O verdadeiro arrependimento mostra que nós não estamos tratando a Deus com o desejo de que Ele nos dê algo. O verdadeiro arrependimento, a gente não busca a Deus dizendo: Senhor, me dê o que eu quero. Não, Senhor, eu quero o Senhor, independente do que eu quero ou não. Independente das consequências. O verdadeiro arrependimento, ele assume: eu preciso do Senhor, mesmo que minha vida vai ficar uma loucura por causa das consequências do meu pecado. O arrependimento é diferente. É pesar pelo pecado. É pesar porque eu entristeci a Deus. É ter um pesar pelo próprio pecado em si. E uma outra evidência de arrependimento sincero aqui é que eles mudaram. Houve transformação. O texto diz que eles abandonaram os ídolos e buscaram e adoraram o Senhor. E quando houve arrependimento, aí o texto é maravilhoso. Ele diz que Deus já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Parece que o autor está dizendo aqui que quando Deus vê um pecador arrependido, ele não se aguenta. Ele não pôde reter, ele não pôde conter a sua compaixão a Israel. Quando um pecador se arrepende verdadeiramente, Deus não retém a sua compaixão e a sua misericórdia. Esse é o primeiro grande princípio que nós vemos nessa história. Deus não retém sua compaixão para um pecador arrependido. Não importa o que você tenha feito, não importa como está a sua vida, não importa qual a sua história, ou o seu passado, ou o que você tenha feito, Deus não retém a sua compaixão para um pecador arrependido. Por isso, arrependa-se, creia, venha, a porta está aberta, o que Ele deseja é que você se arrependa, porque a compaixão dEle não é retida diante de um pecador arrependido. Porque aquele que vier a mim, como disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o primeiro grande princípio que a gente vê nessa história. Deus não retém a sua compaixão para um pecador verdadeiramente arrependido. Mas em segundo lugar, quando a gente entra no capítulo 11, Deus não apenas demonstra a sua compaixão, mas Deus lhes dá um presente gratuito e imerecido. Isso é interessante a gente tentar entender um pouco a diferença entre misericórdia e graça. De forma simples, é muito mais do que isso. Mas de forma geral, misericórdia é quando Deus demonstra sua misericórdia, ou quando alguém demonstra sua misericórdia, e não nos pune por algo que nós merecíamos ser punidos. Deu para entender? Eu mereço morrer, mas Deus não me mata. Isso é misericórdia. Eu mereço sofrer, mas Deus não me traz sofrimento. Isso é misericórdia. Nós não sermos punidos pelo que nós merecemos. Mas Deus não apenas nos oferece a sua misericórdia, Ele nos oferece a sua graça. E graça, diferente da misericórdia, é um presente que nós não merecemos. Eu mereço morrer, mas não morro. E ainda assim, Deus graciosamente me dá um presente que eu não mereço. Isso é graça. E Deus manifesta a sua graça com Israel nesse momento, lhes entregando um presente que eles não merecem. Um libertador, um juiz. E é interessante que esse juiz libertador é o mais improvável de todos, é uma improvável providência de Deus, que demonstra ainda mais como que o amor e a graça de Deus, ela é imerecida. Nós não merecemos. Porque Deus levanta um criminoso chamado Jefté. Olha que interessante. Capítulo 11, versículo 1 e 3.
Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Jefté era a pessoa mais improvável de todas para libertar Israel. Se a gente quer levantar um libertador, geralmente a gente pensa nas melhores pessoas, nas mais preparadas, nas estudadas, nas certinhas, nas corretas. E aqui Deus levanta um filho de uma prostituta que foi expulso de casa e começou a viver com um bando de mercenários cometendo crimes. Esse é o contexto da história aqui. Numa linguagem mais romântica, um pirata. Ele realmente vivia de forma mercenária, era um criminoso. E é justamente essa pessoa, Jefté, a mais improvável de todas, que Deus escolhe para libertar Israel de forma imerecida. Por que Deus escolhe uma pessoa dessa? Por que Deus escolhe Jefté? Não tinha ninguém melhor não para Deus escolher? Porque aí vem a graça. Aí vem o presente de Deus. A graça é um presente de Deus que a gente não merece. Que nós não merecemos. E Deus levanta Jefté justamente como demonstração do seu amor e da sua graça. Deus ama transformar vidas de pessoas tortas. Deus ama usar pessoas improváveis como Jefté. Por isso que eu digo, meu irmão, não importa o seu passado, não importa como está a sua vida, não importa como você está hoje, Deus não retém a sua compaixão para um pecador arrependido. E Ele demonstra o seu amor e a sua graça de forma improvável e imerecida. É justamente esse Jefté, esse criminoso, que Deus levanta para salvar todo Israel. Isso é maravilhoso. Deus ama fazer esse tipo de coisa. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu morava em Minas, eu sou mineiro, e havia um rapaz lá na nossa cidade, que ele era um viciado, alcoolizado, vivia bêbado na rua, usuário de cocaína, aquela pessoa que você vê, e geralmente as pessoas olhavam para ele e falavam: esse não tem jeito, esse aí não tem salvação, esse aí não tem libertação. E já tentava de tudo, odiava a igreja, odiava evangélico, aquela coisa, e era assim, um caso perdido. Um dia, nós fizemos uma vigília na nossa igreja, uma vigília com os jovens, que o evento se chamava Proibido Dormir, que ia da meia-noite até às 6 da manhã. Era vigília de verdade, né? E nós estávamos indo para a vigília, e um amigo meu chamado Bruno Cota, ele chegou para esse rapaz, e se aproximou dele, e ele, já vem o evangélico aí mais uma vez, né? E convidou: vamos, a gente vai ter um evento lá na igreja agora de madrugada, já que você está aqui na rua, caído quase na sarjeta de madrugada, vamos com a gente, vai ser uma vigília. E ele, aquela coisa toda, né? Sai daqui e tal. E aí o Bruno falou com ele o seguinte: olha, eu tenho orado por você, tem 6 meses, se for preciso, eu vou orar por 6 anos. E aquilo chamou a atenção daquele rapaz. Ele conta depois, na história dele, que aquilo entrou no coração dele. Como assim? Uma pessoa orando por mim por 6 anos? Primeiro que eu admiro demais a atitude desse meu amigo Bruno, que investiu na vida de uma pessoa assim, e não desistiu de orar. Mas ele conta que aquilo entrou no coração dele, ele ficou perturbado com aquilo. Uma perturbação que vem do Espírito Santo, né? Que ele ficou perturbado no coração dele. Ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele estava tão assim angustiado, perturbado, que ele lembrou que a mãe dele tinha uma Bíblia em casa. Ele pegou a Bíblia da mãe dele, abriu a Bíblia. Eu não recomendo que você leia a Bíblia desse jeito, tá? Leia a Bíblia capítulo por capítulo, porque pode ser que você diga assim: me dá uma resposta. Você abre a Bíblia e foi e enforcou-se, né, Judas? Não faça isso. Mas especificamente nesse dia, o Espírito Santo foi misericordioso com ele. Ele abriu a Bíblia e leu justamente o texto de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ficou com aquilo na cabeça: ninguém vem ao Pai senão por Ele, ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Quer saber, eu vou lá naquele evento. Era madrugada, ele chegou umas 3 horas da manhã na vigília. Ele chegou umas 3 horas da manhã lá e fizeram apelo na vigília. E ele entregou a vida para Jesus naquele dia. Mas não foi um processo fácil.
Porque o processo de santificação e transformação de alguém é discipulado. É um processo que depende de investimento. Ele vacilou muito. Foi um processo onde ele caiu várias vezes. Teve uma vez que eu cheguei na igreja, ele estava lá sentado chorando. O que aconteceu? Ele caí, usei droga, fui pegar o carro, atropelei uma mulher. Falei, meu Deus. E graças a Deus ficou tudo bem com aquela mulher, mas foi um processo doloroso. Mas foi lindo ver como Deus foi trabalhando, investindo, transformando a vida dele. A pessoa mais improvável de todas. Para resumir a história, hoje ele é pastor da 2ª Igreja Batista em Alto Caparó, em Minas Gerais. Ele está lá. Meu amigo, tive a oportunidade de pregar na igreja dele agora recentemente. Porque Deus ama usar esse tipo de pessoa. Deus demonstra o seu amor misericordioso. E Ele nos resgata por pura graça. Por isso, Deus não contém, não retém a sua compaixão para um pecador arrependido. Ele nos liberta, nos salva com uma graça imerecida, com uma improvável providência. É interessante que a história continua. E aí os líderes vão até Jefté e dizem, Jefté, você é a pessoa escolhida, nos salve, nos liberte. E Jefté vai dizer assim, olha, e os líderes dizem lá no versículo 8 do capítulo 11, apesar disso, agora estamos apelando para você. Apesar disso o quê? Apesar da vida, apesar de quem ele é, né? Estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade, venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe, comandante sobre todo o povo, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Interessante que eles pedem para Jefté, então nos lidere nessa batalha, Deus está com você, Ele vai usar. Jefté, ele tem ele falou, ó, eu vou ser líder mesmo. A salvação só vem, a libertação só vem se eu for o líder de vocês de fato. Senhor sobre vocês de fato. Interessante que isso de certa forma nos aponta para Jesus. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Jesus é o melhor e verdadeiro. Jesus é o verdadeiro Jefté. Meu irmão, não existe liberdade verdadeira, a não ser que Jesus seja o nosso Senhor de fato. Para que a liberdade venha, eles precisavam se submeter. E isso funciona conosco com o Evangelho também. E aí Jefté não parte imediatamente para a batalha. É interessante que ele vai tentar uma solução diplomática na história. No versículo 12 do capítulo 11, diz que Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta, que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté, quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde Armon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolva-me essas terras pacificamente. Jefté, ele vai tentar uma solução diplomática e fala, poxa, o que é que você tem contra nós, rei de Amon? Aí ele fala, vocês que roubaram a nossa terra. E aí Jefté vai trazer alguns argumentos. Não vou ler todo o texto aqui, senão nós ficaríamos bastante tempo. Leiam na sua casa hoje à noite antes de dormir. Mas Jefté, ele vai primeiro trazer um argumento histórico. Ele fala, não. Essa terra nunca foi dos amonitas. Essa terra foi conquistada de modo justo dos amorreus. Elas pertenciam aos amorreus e os israelitas ganhou deles. Essa terra aqui nunca foi de vocês, não. Esse foi o primeiro argumento dele, histórico. O segundo argumento dele foi teológico. Outra coisa, foi Deus quem nos deu essa terra. Quando Deus de vocês dá a terra para vocês, vocês não acham justo que Deus deu? Então, foi o nosso Deus que deu essa terra para nós. E o terceiro argumento dele é legal, é um precedente legal. Ele fala, e quando a gente chegou aqui no passado, vocês mesmos deixaram a gente ficar aqui. Por que agora vocês querem que a gente saia? Ele tem um precedente legal, né? Olha, vocês já deixaram no passado, não faz sentido. Ele tenta essa diplomacia, mas a diplomacia não funciona, não é sempre que funciona. O rei parte para cima e fala, a gente vai guerrear do mesmo jeito. E aí o texto então diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, para que Jefté então pudesse ganhar aquela batalha. Deus então entrega a liberdade para Israel, por meio de Jefté, por sua graça imerecida. Uma graça imerecida de um improvável. Mas aí, a história continua. E se você leu a Bíblia hoje, para quem está na nossa leitura bíblica, se você já leu o texto hoje, talvez você tenha se assustado com o que acontece a seguir. Porque o que acontece a seguir é uma das cenas mais bizarras que a gente tem no Antigo Testamento.
é tão estranho que a primeira vez que eu li esse texto eu fiquei assim, chocado. Como é que esse tipo de história está na Bíblia? Não faz sentido. Existem algumas histórias na Bíblia que são perturbadoras. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque ela mostra a realidade da vida humana e do pecado. Né? Depois dessa história de Jefté, para quem está lendo Juízes aí, vai ver que depois disso vai vir uma história pior ainda, onde um levita esquarteja sua concubina e manda para todos os cantos de Israel. É uma história ainda mais triste, de abuso sexual, de estupro, um negócio horrível. Mas aí, nós vamos ter uma triste experiência com Jefté que vai nos ensinar uma coisa. Que Deus não retém a sua compaixão para um pecador arrependido, que Ele nos salva pela graça, só que não para por aí. Deus agora deseja ter um relacionamento conosco, onde Ele se torne o nosso Senhor e Rei, dono, que nos transforme completamente para evitar de acontecer o que aconteceu aqui nessa história. E agora que eu chamei a curiosidade de vocês, vamos ver o que é que aconteceu então nessa história. O texto diz no versículo 29 do capítulo 11. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade, Manassés passou por Mispá de Gileade, daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou em suas mãos. Quem deu a vitória? O Senhor deu a vitória. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu a seu encontro dançando aos sons de tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou os seus filhos os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele. Deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Meu Deus! Um sacrifício humano. Jefté oferece a sua própria filha como um holocausto a Deus. Essa história é bizarra. Louca, assim. Que loucura. Primeiro, por que Jefté faz um voto desse? E será que isso aconteceu de fato? Essa história é tão chocante que alguns intérpretes tentam amenizar aqui. Dizer que não, ele não pensou no ser humano. Quando ele fez o voto dele, ele devia estar pensando em algum animal doméstico que vivia na casa dele. Isso não faz sentido, porque se fosse um animal doméstico, ele não ia achar que quando a filha dele saísse pela porta, ele deveria cumprir o voto. Não, eu falei de um animal, não da minha filha. Ele realmente prometeu que sacrificaria um ser humano que saísse da sua casa, da sua porta. Ele não imaginou que fosse a filha dele. Mas será que ele realmente cometeu um holocausto, um sacrifício aqui? Alguns intérpretes vão ainda amenizar a história, dizendo, não, o que aconteceu aqui não foi um sacrifício de fato, foi um voto de virgindade, porque ela fala sobre chorar a virgindade dela, então ela não se casou nunca, esse foi o sacrifício. Mas isso também não faz sentido. A palavra é clara aqui, holocausto. Em nenhum lugar na Bíblia, holocausto é usado de forma metafórica. Na verdade, todos os historiadores e intérpretes da Bíblia ao longo dos séculos concordam que o que aconteceu aqui de fato realmente foi um sacrifício humano. Um voto tolo, irresponsável e sem sabedoria de Jefté. Porque primeiro, Deus não pediu para que Jefté fizesse esse voto. Olha que loucura, Deus entregou a vitória na mão de Jefté pela graça. Só que a gente tem uma dificuldade tremenda de reconhecer essa graça de Deus. E a gente acha que tem que dar alguma ajuda, né? Não, está bom demais para ser verdade, eu preciso ajudar a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí Jefté oferece esse sacrifício.
E tem algumas coisas que a gente aprende com esse sacrifício de Jefté sobre a nossa vida com Deus. Em primeiro lugar, Deus não deseja que a gente se relacione com Ele da mesma forma que esse povo se relacionava com os ídolos. Porque nessa época, o relacionamento com o ídolo era assim: eu ofereço um sacrifício, não humano necessariamente, mas eu ofereço algo e o Deus me dá algo em troca. Se eu quero chuva, eu ofereço o sacrifício para chuva e Deus me dá chuva. Se eu quero colheita, eu ofereço algo e Deus me dá colheita. Se eu quero fertilidade, eu ofereço alguma coisa e Deus me dá a fertilidade. Um relacionamento idólatra é baseado numa moeda de troca, onde eu ofereço alguma coisa para Deus e Deus me dá algo em troca. E nós corremos o risco de nos relacionarmos com Deus nos mesmos moldes, de achar que Deus é um ídolo para nós. Eu venho aqui, eu presto meu culto a Deus e Ele obrigatoriamente tem que me dar algo em troca. Ele tem que me dar alguma coisa. Eu venho aqui, eu peço a Deus pelo meu ídolo, porque eu não quero Deus de fato, o que eu quero é meu ídolo, né? Eu quero um namorado, eu quero uma esposa, eu quero um emprego, eu quero alguma coisa. A gente quer tanto alguma coisa que ela é mais importante do que Deus. A gente vem e pede para Deus nos dar o nosso ídolo, aquilo que a gente tanto deseja. A primeira coisa que a gente aprende com esse sacrifício é que Deus não deseja se relacionar conosco nos moldes da idolatria, como uma moeda de troca. Deus nos perdoa, Ele não retém sua compaixão para um pecador arrependido. Ele nos salva pela graça. Só que agora, o que Deus deseja é relacionamento íntimo, e não um relacionamento de idolatria ou de moeda de troca. Deus deseja obediência. Lá em 1 Samuel nós vemos isso. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Deus deseja de fato a nossa obediência. Deus deseja de fato que agora a gente passe a conhecê-lo, a ter intimidade. A partir do momento que nós somos resgatados por Deus de forma imerecida e graciosa, agora Ele quer ter relacionamento com você. Agora Ele quer ser seu Senhor. Ele deseja que você o conheça e o conheça profundamente, a tal ponto de conhecê-lo, de não fazer bizarrices em nome dEle. Que foi o que aconteceu com Jefté. E uma outra coisa, é que a gente corre o risco de ser mais influenciado pela nossa cultura do que pela Escritura. Sabe por quê? Porque Deus deixa muito claro na Bíblia, e nessa época de Jefté, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia já estavam escritos. Nessa época, a lei de Deus já estava escrita. E Deus deixa claro que Ele abomina, Ele odeia sacrifício humano. Isso está na Bíblia, está na palavra. Em Levítico capítulo 18, Deus diz: não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Essa dedicação a Moloque era um ritual de sacrifício humano. Geralmente feito, o ritual de Moloque, feito numa estátua incandescente, uma estátua do deus Moloque, com os braços incandescentes, onde o bebê era colocado vivo nesses braços para serem sacrificados. E Deus abominava esse tipo de coisa. Deus abomina sacrifício humano. Se está na Bíblia, se está na palavra que Deus odeia sacrifício humano, por que Jefté fez esse voto de sacrificar a própria filha? Porque provavelmente ele estava mais influenciado pela sua cultura, porque isso era muito comum, isso acontecia o tempo todo, do que pela Escritura. Esse é um risco que nós temos. Meu irmão, Jesus salvou você pela graça, você já está salvo, redimido, amém? Você crê nisso? Mas a partir de agora Ele deseja ter relacionamento para que você o conheça e o obedeça. E não faça essas loucuras em nome de Deus. Que você o conheça por meio da sua palavra. Que você deixe a palavra de Deus influenciar a sua vida. Porque o que eu tenho visto hoje em dia aí é gente que se diz cristã, que conhece a Jesus, que está salvo em Jesus, mas vive uma vida completamente diferente do que o Senhor pede ou requisita de nós. O que tem de jogador de futebol famoso aí que é crente, mas vive uma vida que não faz sentido, artista famoso, né? Eu vi na rede social, eu não assisti Big Brother não, mas eu vi na rede social que o vencedor do Big Brother é crente. Mas se olha para a vida dele nas redes sociais, gente, não faz sentido. O que tem de gente que diz que ama Jesus, mas vive uma vida que não faz sentido. Por quê?
Nós corremos o risco de sermos mais influenciados pela nossa cultura do que pela Bíblia. E a gente precisa deixar que as Escrituras tomem conta do nosso coração. Eu fui amado por Deus, eu fui resgatado por Deus, Ele me perdoou completamente e agora Ele deseja me santificar por meio de um relacionamento com Ele. Justamente para que a gente não seja mais influenciado pelo nosso tempo e a gente não cometa loucuras como a de Jefté, de fazer isso em nome de Deus, achando que está fazendo algo bonito, algo bom. E para finalizar, é interessante que essa experiência de Jefté nos mostra que muitas vezes nós temos dificuldade de receber o amor de Deus pela sua graça. Como é difícil às vezes receber esse amor de Deus gracioso. A gente acha que é bom demais para ser verdade e que eu preciso fazer alguma coisa por merecer. Jefté recebeu a vitória e o texto diz: quem foi que deu a vitória? O Senhor deu a vitória a Jefté. Deus levanta Jefté com sua graça e amor de forma imerecida. O Senhor entrega a vitória para o povo. Mas parece que isso é bom demais para ser verdade. Eu não consigo receber isso de graça. Eu preciso fazer alguma coisa para sentir que eu mereço, né? Eu preciso fazer alguma coisa para mostrar que eu tenho algum valor. Eu preciso ajudar a Deus nesse sentido. Então por isso que na cabeça de Jefté ele tinha que oferecer algum sacrifício. Ele não consegue entender a graça. Ele tem que fazer algum sacrifício ainda para receber algo em troca. Eu me lembro quando eu era adolescente. Adolescente não, eu já tinha meus 20 e poucos anos. Eu estava num sábado à tarde me sentindo muito mal e muito culpado porque eu havia pecado. Sabe aquela culpa que assola o nosso coração quando nós pecamos? Que o Espírito Santo vem e nos fala que nós erramos e pecamos? Você já sentiu isso provavelmente. Se não sentiu, eu oro para que você sinta hoje. Aquela culpa por causa do pecado. E eu me lembro que eu comecei a me sentir tão mal que eu precisava fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus. Eu vou ficar aqui de joelhos, até meu joelho começar a doer, para Deus ver que eu estou arrependido de fato. Para Deus, para que eu tenho que fazer alguma coisa para merecer o amor e o favor de Deus. Se eu tivesse um chicote ali, eu ia me auto-chicotear, me auto-flagelar. Porque eu preciso fazer alguma coisa para receber esse favor de troca. E eu me lembro que naquele dia, um amigo meu, que era do meu pequeno grupo, me ligou. Eu era líder de pequeno grupo já. Ele me ligou e falou: Felipe, me ajuda, eu pequei, eu preciso da sua ajuda. E eu falei assim: meu irmão, me perdoa, não consigo te ajudar agora. Desliguei o telefone. E eu me sentia mal. E aí, o Espírito Santo veio e me invadiu, glória a Deus por isso. E ele me fez lembrar daquele texto de João, quando Jesus já ressurreto vai conversar com Pedro, que o havia negado 3 vezes. E Jesus começa a perguntar: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. E aí veio aquele texto de Romanos, de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele já me amou, já me perdoou, porque Deus não retém a sua compaixão para um pecador verdadeiramente arrependido. Eu não tenho que provar nada, eu não tenho que fazer nenhum sacrifício, eu não tenho que fazer nada para merecer. Ele me deu de graça. Graça. E naquela hora eu me levantei ousadamente, sabendo que eu fui completamente perdoado por Deus, sabendo que eu poderia ter uma vida completamente transformada. Eu liguei para aquele meu amigo e falei: cara, eu estou indo aí, vou te ajudar. Receba, é presente de Deus. Deus não retém a sua misericórdia para um pecador arrependido. Ele deseja salvar você de forma graciosa e imerecida. E ter um relacionamento com você de obediência, de transformação, para que ele se torne cada vez mais íntimo, mais transformado, mais parecido com Jesus.